Duas linhas rosadas num pedaço de plástico. Duas linhas que, no espelho frio da penthouse, cresceram como uma sentença. Shea Thompson segurou o teste com dedos que tremiam por uma razão que não era só medo. Havia também uma sensação de vertigem, um reconhecimento de que algo dentro dela já não lhe pertencia. A cidade lá embaixo era um pano luminoso, atravessado por carros, letreiros e a pressa de quem não sabia. Dentro, tudo estava absurdamente quieto. O ar-condicionado zumbia, o café esfriava na xícara abandonada, e a música que costumava tocar sem nome no apartamento de Cho Yong-soo cessara assim que ele percebeu o teste na mão dela. Ele vinha do corredor como quem entra num quarto onde foi chamado, com a mesma calma de sempre, passos medidos, a sombra larga da silhueta marcada contra a parede de vidro. Cho Yong-soo sorriu, mas era um sorriso que conhecia o preço do silêncio. Havia tatuagens no pescoço que paravam na gola da camisa, um dragão apenas visível quando ele erguia a cabeça, e um cheiro de tabaco e madeira cara que Shea nunca conseguira desassociar da presença dele. Ele se aproximou como se cada movimento fosse calculado para ocupar o espaço ao redor dela. Shea podia escutar o clique das botas no piso. Jun e Min-suk ficavam no corredor, imóveis como guardas de pedra. Apenas as respirações deles denunciavam que estavam lá. "O que é isso?" perguntou ele, a voz baixa, medindo. Ela não levantou os olhos. Podia senti-lo atrás dela antes de vê-lo, e quando falou, sua voz era um papel cortando. Positivo. Ele pegou o pedaço de plástico com uma mão tranquila, como quem segura um troféu. Olhou longamente para as duas linhas. Alisou a superfície do plástico com o polegar, como se quisesse apagar algo que não se pode apagar. Então ele virou para ela e disse, sem rodeios, a frase que rasgou a noite. "Eu tirei teu anticoncepcional. Eu fiz isso para que você não fosse embora." A violência da confissão não foi física, foi de outro tipo, a faca que abre a carne das certezas. Shea se sentiu vazia por um segundo, como se o corpo tivesse esquecido da sua função mais próxima, respirar. Reproductive coercion. A expressão veio de algum lugar remoto na sua cabeça, um termo aprendido em uma palestra antiga, agora cortante e preciso. Era uma palavra jurídica, institucional, e ali, naquele eco de vidro e mármore, se transformava num crime pessoal. Ela abriu a boca. Procurou por palavras que fossem capazes de amputar a verdade. Encontrou apenas silêncio primeiro, depois uma pergunta que soou menor do que devia. "Por quê?" Ele descansou as costas na bancada, os olhos cinzentos pegando-a como quem avalia uma peça. Havia naquela avaliação um orgulho doentio, como se fosse um colecionador que completara sua obra. "Você era livre demais", disse Cho, sem arrependimento. "E eu não posso perder o que é meu." As palavras "meu" ecoaram entre as paredes de mármore. Shea sentiu o gosto do metal na boca. Um vômito adiado que não vinha. Não era apenas possessão. Era um plano, uma engenharia de controle que tinha um objetivo claro: fixá-la a ele por um laço que, para ele, faria sentido, por mais perverso que isso fosse. O apartamento, com sua vista luxuosa, transformou-se num labirinto, onde cada objeto parecia acusola de ingenuidade. A taça de cristal, a cadeira de couro, a fotografia com um mar de Busan que ele adorava. Por um momento, Shea deixou as memórias tomarem forma. Lembranças das semanas anteriores se alinhavam como cartas, encontros noturnos em que ele a puxava para mais perto com promessas insuficientes, jantares em restaurantes de fachada genérica onde ele sempre falava pouco, toques que começavam demorados e terminavam como comandos. Havia sorrisos, os dele particularmente calculados, e havia também momentos em que ela sentia um frio que passava por todo o corpo, como se reconhecesse, tarde demais, a armadilha. Ela pensou em Maya, sua única amiga verdadeira em Seul, que havia ligado 2 semanas antes com a voz trêmula, sugerindo cautela,
insinuando que alguém andava mexendo com coisas que não se contêm. Sheia recordou, com clareza, o café onde dissera a si mesma que podia ser feliz. O café de Mrs. Kim, onde as torradas tinham um gosto caseiro e o cheiro do pão fazia o mundo parecer menos perigoso. Era ali que gostava de observar a cidade sem se entregar. Não fazia sentido que a felicidade pudesse ser tecido num lugar tão pequeno e tão vivo, mas ainda assim era verdade. Você sabe que isso é um crime, disse Shei finalmente, a voz baixa, tremida não porque fosse fraca, mas porque estava reunindo forças. Você sabe que mexer com isso, com o meu corpo, é crime. Ele inclinou a cabeça. Nos olhos dele havia um lampejo de impaciência, como quem se cansa de explicar coisas a quem não quer entender. Palavras são para políticos, respondeu. Eu resolvo as coisas, protejo, faço com que fique aqui. Isso é proteção. Proteção. A palavra soou como um pouco de vidro sendo esmagado em sua mão. Shei sabia que ele via um mundo dividido entre predadores e presas, e que para ele a violência era uma forma de amor disfarçada. Mas ela sabia também que não havia amor na retirada de uma autonomia. Ela o encarou até que o rosto dele se desfigurou num leve gesto, uma sombra de raiva que desapareceu antes que pudesse crescer. Ele deixou o plástico sobre a mesa, como quem larga um objeto que perdeu a utilidade. Então, com aquela calma que a deixava sem fôlego, ele falou algo que a fez deslocar. Não quero que você chore na frente de mim. A tua tristeza enfraquece. Shei riu, um som sem humor, e por primeira vez permitiu que o pensamento mais proibido atravessasse sua mente. E se ficar for um modo de escapar de algo pior? Era uma pergunta que vinha acompanhada de culpa, porque no âmago do seu corpo havia uma tênue linha de apego, um reconhecimento de que, quando ele a tocava, a própria pele lembrava de uns momentos de conforto. Essas lembranças não transformavam o crime em afeto, mas geravam uma confusão que puxava as cordas das suas defesas. Não vou, disse ela, e a declaração saiu como um teste. Talvez para ele, talvez para si mesma. Cho se aproximou sem tocar, como se aproximasse de uma peça preciosa. Só então, como se tivesse decidido admitir um favor, falou. Amanhã eu levo você ao Dr. Han. Ele vai cuidar do que for preciso. Nós vamos proteger você. Proteger, de novo. Sheia percebeu que a palavra vinha empacotada em promessas, e promessas eram a moeda dele. Ela assentiu, não porque aceitasse, mas porque precisava de tempo para pensar. No fim do primeiro bloco, que era o núcleo, o golpe inicial que mudaria tudo, a trajetória do apartamento parecia circunscrever um universo. A gaiola de mármore estava montada, e a revelação do plástico com 2 linhas foi o sinal de partida para um jogo cujo tabuleiro ela não escolhera. Se essa história está prendendo você, fique até o fim para descobrir por que nenhum dos lados que a cerca quer realmente devolvê-la para si mesma. Depois daquela noite, as coisas mudaram com a velocidade de uma onda que sobe. Primeiro a rotina se fechou, depois se apertou. Sheia tentou encontrar explicação em pequenos detalhes administrativos, remédios sumindo da bolsa, pílulas desenhadas diferente, e, nas noites sem sono, revisou suas lembranças como se cada memória pudesse ser remendada. Havia mensagens apagadas no telefone, uma fotografia de quando ele a puxara para a varanda com a desculpa de mostrar as luzes da cidade, e havia também momentos de doçura que confundiam as linhas entre coerção e cuidado. Ela se recusava a reduzir a experiência a rótulos únicos. A sua cabeça procurava nuances, talvez para suportar a realidade com menos estrondo. Nos dias seguintes, Cho manteve uma vigilância disfarçada de gentileza. Junho e Minso, que sempre presentes, se moviam como sombra. A cada saída um carro o seguia, não ostensivamente, não necessário para intimidar, apenas um lembrete de que sua liberdade estava condicionada. Ele fazia telefonemas com a naturalidade de quem resolve negócios. Sua vida era feita de decisões e ordens, e Sheia percebia que ela mesma começava a pensar em torno dessas decisões, medindo onde poderia ainda existir um espaço para si. Em casa, ele falava de futuro com uma tranquilidade que soava ensaiada. Cidades estrangeiras, segredos que se guardam em nomes falsos, uma casa fora do país que ninguém saberia procurar.
Em alguns momentos, quando a noite ainda não tinha se fechado por completo, ele desvendava pequenas histórias de sua infância, relatos que pareciam quebrar a muralha e ofereciam por um segundo a possibilidade de entender. Mas não havia confissão moral nesses relatos, só justificação. Quando Sheia questionava, ele respondia com imagens do passado que pediam pena, e ela, por alguma razão, se via comovida. Era como se fosse formada uma tempestade de emoções contraditórias. No centro, um homem que podia ser, e talvez fosse, perigoso. Na borda, uma mulher que procurava razões para continuar respirando. Quando ela foi ao Dr. Han, foi com Chou ao lado, num gesto que parecia natural para os dois. Dr. Han recebeu-os com a calma de quem já atendera casos complexos. O consultório tinha plantas discretas e um quadro com algum ideograma que Sheia não soube traduzir. Enquanto aguardavam, o médico examinou o papel e falou, com a neutralidade esperada, o que todos temiam e sabiam. O teste era positivo. No ultrassom, a pequena imagem era um ponto claro contra o fundo escuro do monitor. O médico olhou o rosto de Sheia. Havia uma pergunta não feita sobre o consentimento. Aproximadamente 10 semanas, disse ele. Início do primeiro trimestre. A data entrou na cronologia dela com a solidez de um dado científico. 10 semanas. Não havia espaço para relativizar. Sheia sentiu a gravidade da informação fisicamente, um peso que não se podia sacudir com palavras. O médico falou sobre opções, sobre acompanhamento, sobre os riscos e o que a legislação permitia. Era uma formalidade que para ela tinha o peso de um tribunal. Ela ouviu as palavras como quem recolhe placas de um navio, cuidados, repouso, exames futuros. Mas no seu corpo as ondas eram outra coisa, uma mistura de medo, inevitabilidade e surpresa. E no meio disso tudo, vinha o reconhecimento frio de que a sua vontade fora usurpada. A confissão de Chou correra como um rumor que atravessava a sala. Ela era factual. Ele admitira ter adulterado seu anticoncepcional. Dr. Han, como médico, não podia ignorar. Havia na prática médica protocolos. Havia também leis que protegiam vítimas. Dr. Han fez anotações com um cuidado que Sheia interpretou como uma promessa discreta de assistência. Ofereceu contato com serviços de apoio, mencionou uma advogada que colaborava com a clínica em casos sensíveis e falou em termos que eram ao mesmo tempo técnicos e humanos. Chou permaneceu próximo, com o rosto alheio à culpa e com uma mão que procurava a dela no sofá. Quando Sheia recusava o contato físico, a rejeição se tornava em algo que ele não sabia ler. Ele não recuava, ele simplesmente recompunha sua presença de um modo que para ele era proteção. Dr. Han olhou para Sheia com uma coisa que não era exatamente pena, uma avaliação da sua força. Isso é coercição reprodutiva, disse o médico baixinho, como se nomear a coisa a tornar-se tratável. Isso é crime. Você tem direito a apoio legal. Sheia sentiu as palavras como um nó que apertava, e ao mesmo tempo, uma possibilidade de exterioridade. Chamá-lo de crime a fazia menor no sentido de que o mundo reconhecia a violação. Ainda assim, a intimidade do feito permanecia dentro dela, enraizada em memórias que ninguém mais poderia repudiar. Ela lembrou de Maya e pensou em ligar, em pedir ajuda, em denunciar, em reconstruir. Naquela mesma tarde, enquanto voltavam para o apartamento, algo aconteceu que parecia uma transferência de cenário de um filme para a realidade. Uma explosão de vidro no café de Mrs. Kim. As sirenes pareciam chegar por dentro do corpo. Sheia estava com fome de ar e por instinto correu para a varanda. Lá embaixo, no quarteirão, uma cena se armava com rapidez. Mesas viradas, pessoas gritando, um corpo caído entre xícaras quebradas. Um barulho forte, uma suspensão do mundo. Cho reagiu antes mesmo de Sheia sentir o cheiro de fumaça. Junho e Min-suk já estavam no corredor como sombras de alerta. Ele a puxou, num movimento que tinha mais propriedade que afeto, e a leva para dentro do carro sem explicar. No banco traseiro, ela via a rua se afastando num borrão de cores. O café onde costumava sentar estava alagado de pânico, e entre os estilhaços havia uma camiseta com o nome de Mrs. Kim. A vida que ela conhecia havia sido atingida em um golpe que, de novo, transformava a segurança em ilusão. No hospital, a espera foi longa.
Pessoas feridas cheiravam a medo e a desinfetante. Shay tremia por razões diversas. O ataque era uma confirmação de que a presença ao lado dela não era apenas uma declaração de posse. Havia consequências reais. Cho permaneceu perto, olhos frios e mãos que controlavam. Ele tocava o seu ombro com frequência calculada, uma posse que pretendia ser cuidado. O policial que apareceu para colher declarações falava num tom profissional, e Shay sentiu uma distância entre sua verdade e as palavras burocráticas. Havia olhares que pesavam, e havia perguntas não feitas. Quem havia atacado o café? Por que agora? E se aquilo for uma ameaça direta para ela, para tirar dela qualquer margem de escolha? Eles queriam que você se assustasse, murmurou Junho, quando a noite já punha um manto escuro sobre a cidade. Viagens erradas, disse, sem mais. Naquele momento, Shay percebeu que a violência que a cercava vinha de múltiplas frentes. Havia o crime do homem que a privara de sua autonomia e havia, ao mesmo tempo, o jogo brutal das ruas, daqueles que não hesitariam em atirar para mandar recados. Era, ela pensou com clareza cortante, um sistema que se articulava com precisão, intimidação para manter o controle. E no centro, ela era o prêmio e a vítima. Dr. Han confirmou a presença do hematoma. Nada que exigisse cirurgia, mas o suficiente para provar que o ataque havia sido violento. Havia também o acompanhamento psicológico que foi sugerido com cuidado. A advogada que o médico mencionara, na verdade uma assistente social, depois transferida para uma advogada especializada, ofereceu a Shay opções. Abrir um processo criminal contra Cho, buscar proteção legal, solicitar medidas de restrição. Tudo isso soou para Shay como etapas de um caminho que talvez não quisesse percorrer, porque denunciar implicava expor o que havia sido feito, e expor significava perder de vez qualquer vínculo com aquele homem e com a segurança que ele prometia. Cho, em silêncio, observava. Quando Shay cogitou a possibilidade de chamar sua amiga Maya, ele disse baixinho, com a mansidão de quem se justifica. Se você denunciar agora, tudo isso só vai escalar. Eles vão te perseguir. Eu te protejo. Me deixe te proteger. A oferta vinha sem termos, mas com uma condição implícita. Aceitar a proteção dele significava aceitar também a história que ele contava sobre o mundo. Shay sentiu uma vontade feroz de rejeitar, e ao mesmo tempo o peso de uma escolha que não era liminar. Fora do hospital, os carros passavam como se nada tivesse acontecido. Dentro, os olhos das pessoas traziam as marcas de uma cidade que sabia, silenciosamente, negociar a violência com a normalidade. Nos dias que seguiram, a logística da proteção se organizou. Um médico que poderia monitorar a gravidez discretamente, uma equipa que avaliava a melhor forma de isolar Shay do público, a menção a uma casa em Jeju, uma ilha que parecia nomeada para ser um refúgio e uma prisão ao mesmo tempo. Cho transmitiu aquela ideia como uma promessa de ar, como se uma mudança de geografia pudesse curar o que acontecera no corpo e na mente dela. Ele falou de Jeju com o tom de quem cita um lugar que não se pode procurar. Lá haveria silêncio. Lá as pessoas poderiam renascer. Shay, sozinha no quarto do apartamento uma noite, tentou enumerar as opções. Denunciar, ficar e aceitar a proteção de alguém que a colocara numa gravidez sem consentimento, fugir. Havia uma escassez de rotas limpas. Ela pensou em seu passado. Criara-se com uma mãe resistente que havia ensinado a lei da sobrevivência. Estudara, viera para a cidade para recomeçar. Nada, entretanto, a preparara para a sensação de ter o próprio corpo instrumentalizado. Era diferente de qualquer traição amorosa. Era intervenção direta naquilo que constituía a sua intimidade. Ao mesmo tempo havia um fio inquietante, a ideia de que talvez houvesse gente maior do que Cho, uma teia que se estendia por mecanismos de poder. Empresas fachada, governos, homens que negociavam identidades. Ela notara, em algumas ocasiões, documentos que pareciam fabricados, dossiês com nomes e fotos que não encaixavam com sua história. Havia também gestos de Cho, ligações curtas com vozes que não se identificavam, que insinuavam que ela não era a única peça em movimento. Era então que a suposição começou a se formar, lenta e perigosa.
E se sua presença ali não tivesse sido puramente por capricho do destino? E se alguém em um escritório distante tivesse preparado tudo para colocá-la como isca? A ideia a deixava com um frio que nada, nem a companhia de Cho, parecia aliviar. Mas ela guardou esse pensamento como se fosse uma semente que poderia germinar. Por enquanto, era apenas uma suspeita. A viagem para Jeju foi decidida 5 dias depois do ataque, numa quinta-feira cinzenta. A pressa com que Cho organizara tudo não foi exibida. Havia um profissionalismo frio na maneira como ele reservou voos, pagou um hotel e encarregou Junho de levar algum material. Min-suk, com o semblante fechado, arrumava malas que pareciam preparar alguém para o exílio. Cheia pegou apenas o essencial, porque sabia que carregar memórias pesava mais do que roupas. No ar, antes do embarque, ela sentiu que havia ultrapassado o ponto onde se podia voltar atrás, sem romper o tecido da sua própria história. O avião pousou em Jeju sobre uma névoa que dava à ilha um aspecto de pintura aquarelada. O transporte que os esperava mais parecia um veículo de escolta do que de viagem. As janelas eram escuras e o ar filtrado. Ao chegarem à casa, a impressão foi imediata. Uma construção afastada do vilarejo, cercada por muros e com vista para um mar que era ao mesmo tempo belo e implacável. A casa respirava luxo e isolamento. Havia um jardim que parecia uma fortaleza em miniatura, e de algum modo aquela fortaleza disfarçava uma verdade incômoda. A proteção também a prisão. Cheia olhou para a paisagem e sentiu uma mistura de alívio e apreensão. O vento que vinha do mar trazia cheiro de sal e liberdade que parecia por ora inalcançável. Cho caminhou ao seu lado e quando falou foi com a voz que poderia ser ternura se não houvesse violência antes. Aqui você vai ficar segura, disse ele. Nós vamos seguir com os exames, voltar perto. Você vai ver. Ela respondeu com uma sílaba que não era nem afirmação nem negação. Havia um universo de escolha ali, e ela conhecia a natureza de cada uma. Denunciar significava enfrentar o peso de uma estrutura que talvez não quisesse reconhecer os seus próprios heróis. Aceitar correr com Cho significava navegar num mar de compromissos morais que deixariam cicatrizes. Em silêncio, pensou na criança que crescia dentro dela, um futuro indeterminado que já estava sendo decidido por mãos que não pediram seu consentimento. Naquela noite, enquanto a casa rangia e as ondas golpeavam o rochedo distante, Cheia ficou acordada. A luz do abajur desenhava sombras no teto, e a presença dele na casa era uma corda esticada. Havia momentos em que Cho dormia e ela o observava. O contorno do rosto, a franja que caía levemente sobre a testa, um sinal de humanidade que contradizia os atos. Era exatamente essa contradição que lhe roubava a certeza. A sua decisão não podia ser impulsiva. Precisava ser tomada com a clareza dolorosa de quem escolhe entre um mal menor e um mal maior. Ao amanhecer, o mar parecia uma página em branco, promissora e ameaçadora. Cheia caminhou até a janela e observou a linha do horizonte. Em seu bolso, o cartão com o número de Maia tremia como se chamasse por ação. Havia também o contato do Dr. Han e a advogada que o médico sugerira. E havia no mais íntimo a lembrança de 2 linhas no plástico. Um corpo que agora era campo de um conflito. E a sensação, mais antiga do que tudo, de que ninguém poderia decidir por ela sem que ela, de alguma forma, participasse dessa escolha. Ali, de pé, diante do mar, Xia tomou a primeira decisão que era só sua. Ela prometeu a si mesma que mesmo se escolhesse ficar, esse seria um ato consciente. Não aceitaria ser reduzida ao papel de objeto manipulado. Se ficasse, seria por razões que ela poderia nomear. Se partisse, o faria com as condições que definisse. A promessa não apagava o crime cometido contra ela, mas colocava sua agência de volta em jogo, pequena, frágil, porém real. E foi com essa promessa que ela entrou na casa-fortaleza de Jeju, uma prisioneira que não se entregava completamente. O mar rugia lá fora, e por dentro, dentro dela, uma decisão começava a formar uma linha, que por enquanto era só um esboço. Cho a observava com a mesma expressão calma, convencido de que a sua proteção era o caminho correto. Xia sabia, no entanto,
que a batalha ainda não tinha sido travada. Havia forças que a desejavam de modos diferentes, e em breve as peças em volta dela começariam a mover-se com mais intenção. Na penumbra do quarto, antes de adormecer, Xia pensou na vida que poderia surgir, não só a criança, mas a mulher que lutaria por si. Havia medo, havia dor. Havia também uma tênue linha de esperança, tão pequena quanto a ponta de uma lâmina, que se recusava a desaparecer. Ela se encolheu no travesseiro, sentindo o movimento do seu próprio coração, e percebeu que a primeira parte de sua história terminava ali, com a consciência de que havia uma escolha a ser feita, e que ninguém, nem mesmo aquele que chamava de protetor, poderia decidir por ela sem lutar por seu consentimento verdadeiro. A casa em Jeju tinha a qualidade de um cenário bem montado, nada ali parecia improvisado. Mas as coisas mais perigosas nunca gritam, elas se assentam em superfícies polidas e ficam à espera do momento certo para mostrar a verdade. Xia aprendeu isso nos primeiros dias. Os objetos, as rotinas, os cortes de luz engendrados, tudo obedecia a um roteiro que não era o dela. E ainda assim havia frestas. O dia a dia na fortaleza era um compasso lento e cheio de pequenas violências. Junho e Minsuke circulavam como vasos de presença, sempre à vista, raramente invasivos. Eles traziam comida, respondiam às campainhas e quando falavam com Sho, o faziam por códigos que Xia não decifrou. As janelas tinham cortinas grossas que mantinham a paisagem do mar reduzida a fatias de luz. A casa foi projetada para parecer um porto seguro e funcionava como uma cela revestida de luxo. Havia livros encadernados, quadros de paisagens serenas e uma cozinha onde nunca se deixava nada fora do lugar. Tudo para normalizar uma prisão. Xia começou a mapear o espaço por si mesma. Corria os dedos na madeira das portas, anotava mentalmente a sequência de fechaduras, observava a rotina de entradas e saídas. Não porque quisesse instruir alguém a fugir, isso seria trair a regra que estabelecera para si mesma, mas porque precisava conhecer os limites do ambiente que aprendia. Conhecer uma costura ajuda a saber quando ela pode ser desfeita. A cada movimento do dia, sua promessa interna de agir por escolha própria se recalibrava. Se houvesse uma saída, seria um ato seu. Se decidisse ficar, que fosse porque decidiu pesar e aceitar as consequências. Os exames continuavam. Dr. Han aparecia com regularidade, sempre com a compostura de quem tenta equilibrar ética e a proximidade com poder. Nas consultas, não só examinava, como conversava com Xia de modo que as perguntas parecessem simples, quase amáveis, sobre sono, alimentação, sintomas. Ele falava também sobre a importância do apoio psicológico e lhe deu novamente o contato de uma advogada. Havia protocolos que o cercavam, registros confidenciais, notificações que ele preenchia com a mão firme. Cada assinatura ali era uma linha de contato com o mundo fora da ilha. Cada linha podia ser um bilhete para alguém que soubesse ler. Certa tarde, quando o céu sobre Jeju estava pesado e as gaivotas pareciam mais lentas, Xia encontrou uma fresta genuína de liberdade. Cho havia saído para um compromisso que justificou como negócios que exigem meu retorno rápido à capital. Junho e Minsuke estavam em patrulha no limite do jardim. Cho a deixou numa sala com uma pilha de livros antigos sobre marinha e comércio. A chave daquela sala só foi dada a ela com um gesto leve e quase maternal, ou pelo menos foi apresentado como um gesto de confiança. Xia não tocou imediatamente nos livros. Não queria violar algo que pudesse ser uma delicadeza calculada. Mas passada a primeira hora, a inquietação venceu a cautela. Abriu o primeiro tomo, como quem folheia uma memória alheia, e encontrou no fundo da estante uma gaveta estreita embutida. As gavetas pequenas guardam coisas pequenas, e às vezes grandes demais para caber em palavras. Havia envelopes com contas, cartões de embarque antigos e um pequeno pendrive dentro de um estojo de couro. O pendrive brilhava como qualquer objeto moderno. Xia sabia quase nada de informática, mas a curiosidade lhe vinha natural,
como se fosse a última percepção que lhe restasse além do medo. Ela esperou, respirou fundo e levou o pendrive ao computador que havia na sala de estudos. Não mexeu em senhas, era mais uma tentativa, conectar a ponta do dispositivo e ver se algo saltava à tela sem que fosse preciso forçar fechaduras. Quando arquivos apareceram, Sheia soube que algumas certezas se quebrariam irremediavelmente. Havia nomes, Atlas Global Consulting, e sob o cabeçalho, uma lista de perfis, somatórios de transferências e um documento com o título simples e perturbador, Projeto Isca, Seul, 2024. Eram páginas que descreviam artifícios de infiltração social, currículos fabricados, contratos de consultoria para pagamento de despesas, calendários que marcavam encontros. Havia também um arquivo de vídeo curto, com algumas imagens de Sheia em momentos que ela reconhecia, uma mesa de café, a sua carteira esquecida numa cadeira, uma entrada em que alguém a instruía a frequentar um certo bar. Embaixo, uma nota curta mencionava posicionar alvo, acompanhamento de Cho Yong-soo. A primeira reação foi uma espécie de vertigem que lhe puxou algo pelos pés. Não era apenas a confirmação de uma teoria, era a prova de que partes de sua vida tinham sido costuradas por mãos que não eram as dela. Atlas Global. O nome surgia como se fosse uma entidade limpa. A realidade dos documentos mostrava que era uma frente, uma operação. Havia também registros de pagamentos para menusagem da vida dela. Um telefone com um número estrangeiro, despesas de passagem, meses de aluguel pagos antecipadamente antes mesmo que ela se mudasse para Seul. Em linhas frias e registradas, alguém havia comprado uma presença. Sheia sentiu náuseas que nada tinham a ver com a gravidez. Eram reações a uma traição que permeava camadas. Ela apertou as mãos nos joelhos para evitar que tremessem na frente do computador. Essas provas eram o esqueleto de uma mentira articulada. Alguém, por motivos que ainda seriam desvendados, havia decidido colocá-la na órbita do homem que lhe tirara a autonomia corporal. A máquina que havia manipulado sua trajetória agora estava ali, com suas engrenagens expostas. Ela imprimiu uma cópia de alguns documentos e guardou o pendrive na meia calça que usava, um gesto infantil e prático ao mesmo tempo. Não queria ainda confrontar Cho com aquilo. Precisava de mais, ou pelo menos precisava de uma voz que desse sentido àquilo que via. A possibilidade de que a CIA ou alguém do governo dos Estados Unidos estivesse por trás do tal Atlas Global deixava o jogo mais complexo. Era a justa posição entre criminalidade organizada e intervenção institucional. E, paradoxalmente, ambos queriam algo dela. Foi então que uma viatura diplomática chegou à casa poucos dias depois. Sheia estava no jardim, observando o mar que teimava em parecer distante. A chegada foi discreta, mas imediata. Uma mulher saiu do carro com uma postura que não cabia em formalidades. Era Director Patterson, representante da embaixada. A mesma figura que nos documentos aparecia como contato de Atlas em comunicação oficial. Trazia um tablet coberto, e seus olhos, ao encontrá-la, não tiveram surpresa. Havia de fato quem soubesse mexer nas engrenagens. A conversa entre Sheia e Patterson aconteceu numa sala onde o mar parecia querer ouvir também. Patterson falou primeiro, direto, sem rodeios. Dispensou a cordialidade de gabinete e foi ao ponto. Atlas Global fora uma operação de influência com camadas, dissimulada por contratos e consultorias. Sua ligação com as agências americanas era real, mas complexa. Não disse CIA com facilidade. A palavra parecia pesar na língua. Mas usou operações de interesse e parcerias de segurança para informar o que precisava. Ela mostrou o tablet com um arquivo de áudio e planilhas e apontou para o nome de Sheia como alvo posicionado. Eles te colocaram ali para observar e coletar, disse Patterson, a voz cortante pela veracidade. Não é justificativa, é uma explicação, e foi feita sem o teu consentimento. O modo como Patterson pronunciou a palavra consentimento fez Sheia voltar àquela noite na penthouse com o plástico do teste. Alguém que falava de consentimento com a frieza de papéis e serviços parecia incapaz de perceber o que aquilo significava na carne. Patterson sabia disso, ou fingia saber.
Ela ofereceu a Shea o que as instituições oferecem: proteção, deslocamento seguro, uma rota para testemunho e, em contrapartida, a cooperação. Haveria garantias processuais. Haveria gente que moveria papéis. Mas havia também o custo: expor, aceitar o palco público e se submeter a processos de proteção e interrogatório. Renunciar, possivelmente, a qualquer modo de vida que se construiu, fosse ele forjado ou não. Se você depuser, podemos desmontar parte do mecanismo, disse Patterson. Podemos tirar essa organização das sombras. Mas é um caminho que te põe na mira pública. É um sacrifício. Eu não romantizo isso. As palavras batiam em cheia como pedras frias. A proposta era clara. A lei, por um lado, prometia justiça. Por outro, exigia que ela se tornasse um objeto público de investigação. O perigo aqui não era apenas físico. Era a exposição de uma história que tinha no centro um traço íntimo de violência. Shea percebeu que havia entre as opções uma hierarquia de riscos: expor e enfrentar o processo institucional ou permanecer com Cho, ficando sob a proteção dele, mas também sob o seu controle. Patterson não era indiferente a essas nuances. Havia no rosto dela sinais de compreensão que não a tornavam compassivas, apenas eficientes. Ofereceu a Shea um envelope com contatos, o número de um advogado especializado em direitos humanos e a garantia de que um programa de proteção poderia ser disponibilizado. Também disse, com certa franqueza incômoda, que Atlas Global não fora uma operação isolada, que muitas vezes interesses geopolíticos se misturavam com resultados moralmente ambíguos. Shea ouviu aquilo como se fosse uma confissão e não uma absolvição. A política, ao fim, se mostrou tão impalpável quanto a justiça que prometia. No entanto, a presença de Patterson criou uma nova tensão. Cho soube da visita. Não demorou para que perguntas fossem feitas por ele, num tom que misturava possessividade e ira. Quando Patterson esteve na propriedade, tudo ficou em suspenso. Ele conversou com a representante numa sala envidraçada, e Shea viu apenas fragmentos: limpeza, imunidade negociada, controle de danos. As palavras não eram para ela, mas para alguém que negociava o mundo por trás de cortinas. Ela ouviu também a voz de Patterson, moderada, buscando conciliar interesses que, para Shea, não deveriam ser conciliados. A presença institucional tornava a escolha ainda mais aguda. Shea podia sentir que estava sendo disputada por mãos grandes, uma aparente legalidade com pregões de justiça e um poder de rua com a primazia da intimidação. Era como se a própria ideia de liberdade fosse objeto de leilão entre impérios diferentes. Ela não acreditou em soluções simples, mas a verdade é que, nos dias que seguiram a vinda de Patterson, a sua determinação de agir por conta própria cresceu. A descoberta do pendrive e a conversa com a diretora tornaram as coisas mais claras. Ela era um alvo, um instrumento, e havia pessoas que lucravam com sua presença. Isso, por si só, evocava uma vontade de nomear, de dizer, de responsabilizar. Ao mesmo tempo, a ideia de se expor publicamente, de abrir feridas que talvez se tornassem notícias com títulos que a reduziriam ao episódio, era paralisante. 5 dias se passaram desde que ela chegara a Jeju. No 7º amanhecer da sua estadia, numa quinta-feira ensolarada que parecia desafiar o tom sombrio de seu estado de espírito, Shea decidiu agir. Não havia mais espaço para postergar a escolha. Preparou-se com o mesmo cuidado de quem arma uma defesa. Calculou o momento em que os turnos de guarda mudariam, guardou os documentos escondidos e escreveu uma carta curta para Maya com instruções para contactar a advogada se não desse notícias. Não saiu como quem foge. Saiu como quem recolhe uma decisão já tomada. Não estava ali de forma alguma para se livrar de sua responsabilidade de agir. Sua saída tinha um propósito que se enredava entre o desejo de liberdade e o de reconstrução. A tentativa de fuga foi silenciosa. A casa, que conhecera os movimentos e os passos de quem a habita, forneceu atalhos previsíveis: uma porta lateral que dava num caminho de pedras, um muro que feria as vistas do mar e uma linha de arbustos que fazia barreira para olhares distantes. Shea saiu com uma mochila discreta, roupa simples, o travo do medo no estômago. Junho a viu partir do lado de fora, e por um segundo o rosto dele não foi apenas um rosto de guarda, mas alguém presente no dilema.
Ela explicou com os olhos, sem palavras. Isto é meu. Eu volto com minha escolha. Júnior não falou. Apenas fez um gesto quase imperceptível. Seguia-a com passos amortecidos, mantendo uma distância que poderia ser leal ou fiscalizadora. No centro do vilarejo, um táxi aguardava, um sinal combinado que ela havia ensaiado com Maia, usando palavras codificadas em mensagens. A cidade parecia normal. As pessoas iam e vinham, e a ideia de normalidade do mundo do lado de fora cortava o mundo da ilha em duas. Xia sentia que havia uma transparência entre as coisas. Ou você saía e enfrentava o mundo, ou vivia num amor que era a prisão. Suas pernas tremiam quando entrou no carro. Mas a liberdade tem sempre o cheiro de um confronto. O carro ainda não havia saído da Estrada Cabral quando uma voz atravessou o rádio do veículo. Árvore caída, desvio, parar. O táxi freou num engarrafamento invisível, e do outro lado da rua, uma sombra que conhecia como presença aparece correndo. Era Minsuke. A fuga demorou segundos a perder o ímpeto. Era como se as ruas tivessem cartas marcadas. Xia sentiu a garganta se fechar. O impulso de correr era forte. Em frações sutilmente calculadas, o carro tentou um recuo cortante. A cena que se seguiu não foi cinema, foi corpo. Passos rápidos, vozes, um punho que desferiu um golpe que não mirou o rosto, mas a coerência do plano. No instante em que se viu encurralada, a visão que Xia teve não foi da violência em si, mas do gesto seguinte. Chou chegando ao terreno como uma sombra que se planta. Não era apenas o rosto dele que a assaltava, era a proximidade dele que fazia o mundo se comprimir. Ele se aproximou com a mesma calma de sempre, e para todos ali, fez um gesto. Acabou. Escolheram, os outros, recuar, e aquilo não dissolvia o fato de que a sua tentativa vira-se abalada. Não era uma captura formal, nem um resgate, era uma reimposição de domínio. Ela não resistiu fisicamente, não porque não pudesse, mas porque havia pensado na possibilidade de que uma resistência bruta a levaria a ato que não desejava, infligir mais riscos ao bebê, ao seu corpo e a si. Em vez disso, sentiu algo parecido com uma fúria fria se formar, uma determinação nascida da consciência de que nada ali poderia forçar sua vontade. E foi com essa constatação que, ao ser levada de volta à casa, Xia percebeu que a escolha que tomara não havia sido frustrada. Fora naquele momento diferida. Os dias após a tentativa de fuga tiveram o gosto da vigilância reforçada. Chou falava pouco, com a voz de um homem que administrava um problema com a máquina que sabia usar. Intimidação com promessa de proteção. Peterson telefonou uma vez, brevemente, e sua voz soou distante. Em privado, o rosto dela pareceu carregar menos convicção do que havia mostrado diante de Xia. As engrenagens políticas pesavam. A notícia que veio depois daquilo foi um lembrete de que forças maiores moviam o tabuleiro. Houve uma reunião em Seul, pessoas de gravata e homens que usavam ternos como blindagem, e por impulsos que Xia só conheceu depois por relatos, uma negociação disforme ocorreu entre Atlas e representantes de entidades com poder de pressionar. A palavra imunidade foi mencionada em troca de informações. A ideia de que a vida das pessoas poderia se tornar uma cédula de negociação dentro de salas brilhantes era tão revoltante quanto previsível. Enquanto isso, dentro da casa, Chou começou a mudar a tática. Havia menos violência física ostensiva e mais negociações íntimas. Ele trouxe filhos e memórias dos seus, falou de um futuro com nomes falsos e passaportes limpos, deixou que Xia ouvisse lendo às vezes, com olhos cansados, como quem tenta aprender outras maneiras de governar a própria vida. Esse gesto de mostrar vulnerabilidade não anulava o crime, mas interferia na moralidade íntima de Xia. Cada gesto dele parecia desenhar a possibilidade de uma nova equação. Ele era ao mesmo tempo o monstro e a mão que podia, se quisesse, acariciar. Ela se perguntou muitas vezes se o homem que admitira tirar seu anticoncepcional não era também um homem que poderia mudar diante do peso da própria culpa. Mas Xia sabia distinguir entre desejo de mudar e esforço por controle. A reviravolta veio numa manhã em que o céu em Jeju estava sem nuvens. Peterson reapareceu, mas dessa vez não veio sozinha. Trouxe consigo documentação, um tablet com arquivos que pareciam comprometedores, e um olhar menos diplomático e mais judicial. Na presença de Chou e dos seus, Peterson apresentou a Xia o que havia sido obtido.
comprovantes de que Atlas havia trabalhado em conjunto com indivíduos e corporações para posicionar alvos de influência. As imagens eram cruéis de tão concretas. Havia pagamentos com remetentes velados, contratos com cláusulas que usavam termos vagos e relatórios que designavam alvos com nomes codificados. A intenção, segundo Peterson, era manipular decisões, influência política, econômica e até, ocasionalmente, pessoal. Eles argumentam que é pela segurança nacional, disse Peterson, com frieza. Mas a prática é diferente. O objetivo é influenciar, e você foi colocada no caminho de Cho Yong-soo como parte dessa operação. Não cabe a mim justificar, cabe a mim oferecer caminhos. A presença de Peterson nessa casa, a mesma que dias atrás tinha trazido oferta de proteção, agora tinha outra face, a de alguém que reconhecia que as linhas de poder do Estado e as linhas do crime se tocavam. Cho ouviu, permaneceu calmo, quase sereno. Havia nele uma curiosidade sombria. Como esse novo fragmento se encaixava em sua narrativa de poder? Foi nesse momento que uma alternativa se apresentou mais aberta que antes. Peterson falou de um acordo possível. Se Shaya cooperasse com a investigação, haveria não apenas proteção para ela, mas também documentos que poderiam ser usados contra certos ligados a Atlas. Em troca, pediam sua presença em depoimentos, sob proteção, e a garantia de que ela manteria à disposição de narrar os fatos com coragem. Haveria, segundo Peterson, chances reais de desmontar parte da frente que a havia usado. Era uma chance de justiça, ainda que incompleta. Shaya ouviu tudo, e foi surpreendida pela força com que as palavras de Peterson ecoaram na sua cabeça. A possibilidade de transformar sua dor em algo que pudesse oferecer segurança a outras pessoas a deixou com o gosto de sangue e de propósito. Mas por trás dessa intenção nobre, havia outro cálculo. Sua vida se tornaria pública, e talvez a criança que carregava também. Havia, em suma, riscos que eram pessoais e íntimos. A decisão de Shaya se formou num tempo que parecia dilatado. Passou horas caminhando sozinha pela praia da fortaleza, discutindo com ela mesma como se dialogasse com o futuro. Chamava o que sentia pelo nome: raiva, desejo por justiça, medo da exposição, necessidade de sobrevivência. Em cada elemento havia também a consciência de que Cho ocupava o lugar de proteção à sua maneira, uma proteção que custava autonomia e fazia parte do crime que lhe fora imposto. Havia de outro lado o aparelho estatal, frio e potencialmente redentor, mas oficial e desconhecido. Quando o confronto final se armou, não foi como num filme com trilha épica, foi uma colisão de vontades, um entalhe de moralidades diferentes. O dia escolhido para a cena decisiva foi uma tarde em que o vento do mar parecia cutucar o pulso da ilha. Shaya encontrou-se com Peterson perto da margem da praia, a alguns metros da casa. Peterson trouxe homens em polos discretos. Não eram fardas, eram pessoas que tinham a competência de quem lida com casos como aquele, e falou de um transporte pronto para levá-la para um local seguro, onde seria preparada para dar seu depoimento. A oferta fora financiada por diplomacia e processualidade. Tinha a aparência de uma escada para fora, bem sólida. Cho apareceu por trás, sem alarde. Não empunhava uma arma ostensiva, mas trazia consigo um objeto firme no bolso, a presença. Seu rosto tinha calma que não era amistosa, mas bem uma firmeza que podia se manifestar em violência se fosse preciso. Ele caminhou em direção à areia, e nas suas mãos havia algo que ninguém esperava, um pequeno maço de papéis, passaportes, documentos de identidade com nomes diferentes. Tudo sugeria que ele também veio preparado. Peterson falou primeiro, com diplomacia profissional. Ofereceu a Shaya de novo a oportunidade de partir. Para Shaya, a oferta soou quase como um mesmo argumento, porém agora posto em um contexto mais direto: a segurança institucional contra a segurança violenta de Cho. Ela se virou para ele. Ele se aproximou e falou baixinho, com uma voz que sabia virar promessa e ordem na mesma respiração. Shaya, disse ele, eu posso te proteger de muitas coisas. Posso proteger você dela, desses processos e dessas mãos que acham que podem decidir como o mundo deve ser. Comigo você terá um espaço.
Comigo você pode, se quiser, controlar o que ninguém mais controla. Era um encantamento perigoso, porque vinha enrolado em oferta de segurança. Shea olhou para Patterson, para os homens que ela trouxera. Olhou para o mar, que parecia não optar por nenhum lado, e pensou no bebê que crescia dentro dela. No fundo, compreendeu que nenhum dos lados ali era terreno neutro. Todos queriam algo. Patterson queria desmantelar redes e usar a sua palavra. Joe queria garantir que ela não escapasse, e que o laço que o bebê representava o prendesse a ela. Cada proposta implicava uma troca. Shea falou então. Sua voz foi clara, por mais que o coração batesse em formas diversas. Eu não sou propriedade, disse. Nem objeto de operação, nem prêmio. Patterson assentiu com um misto de empatia e cálculo. Joe observou sem que se desse ares de surpreendido. Era como se a declaração dela fosse algo que ele já tinha previsto, e por isso a reação dele foi mais complexa que um mero ataque. Ele sorriu, ou algo que se aproximou de sorriso, e disse: Eu sei que você não é, mas você também sabe que o mundo que te oferece Patterson exige exposição. Eu posso te oferecer outra coisa. A conversa se enredou em silêncio até que Shea decidiu, com a clareza que a sua promessa interna permitiu, que faria algo que não era abdicar da agência, mas sim assumir uma opção que escolheu com seus próprios termos. Ela olhou para Patterson e depois para Joe. Colocou as mãos juntas, como se firmasse um contrato consigo mesma. E falou, de modo que ambos pudessem ouvir. Eu vou ficar, disse ela. Mas eu não sou seu descanso, Joe. Eu fico porque escolho cuidar do que cresce dentro de mim, e porque, por enquanto, acredito que ficar permite que eu tenha alguma margem para negociar outro tipo de vida depois. Mas eu fico por decisão minha, e isso precisa ficar claro. Eu quero condições, testemunho documentado do que foi feito comigo, apoio psicológico constante e liberdade para escolher meu modo de viver dentro do que conviveremos. Houve um silêncio pesado. Patterson franziu a testa com uma mistura de estado e frustração. Para alguém que via na sua cooperação a chave para desmontar Atlas, a recusa era uma perda. Joe sorriu, mas agora havia na expressão dele algo que se parecia com respeito, um respeito cultivado pelo reconhecimento de que ela se declarara agente. Ele assentiu como se aceitasse uma nova contratualidade. Júnior e Minsuke, que observavam, não reagiram. Eu aceito, disse Joe finalmente. Não como concessão, mas como acordo. Eu vou garantir o que você pediu, disse ele voltando-se para Patterson com uma frieza insuspeita. Você terá sua história. Nós não vamos atrapalhar. Patterson, apesar da decepção pessoal, fez o que a diplomacia exige. Aceitou o que podia. Garantiu, de modo oficial e por escrito, que a declaração de Shea seria documentada e que haveria contatos institucionais para assistir no caso de retaliações. A promessa foi formalizada ali mesma, com um aperto de mãos firme. Era uma garantia parcial, mas era uma garantia. A decisão de Shea não foi celebrada com fogos, foi transacionada com formalidade. Ela voltou para casa com uma sensação estranha. Havia perdido o sentido de segurança institucional que esperava, mas ganhou algo que desejava mais. A clareza de que sua agência havia sido reafirmada. Joe a acompanhou como quem caminha ao lado de uma peça que lhe interessa. Para ele, recriar um acordo era uma manobra. Para ela, uma margem de manobra. Os meses que cessaram entre a escolha e a mudança foram lenha para a construção de uma nova rotina. Shea exigiu e obteve algumas condições. A continuidade do acompanhamento médico por Dr. Han, encontros regulares com uma psicóloga indicada pela advogada e um reconhecimento formal por escrito de que o que acontecera a ela configurava coercição reprodutiva. Joe concordou. Em troca, fez promessas que por si não redimiam o crime, mas pavimentavam o que poderia ser uma convivência possível. Pediu também que fossem preservados os aspectos da sua história que poderiam colocá-lo em risco, o que para Shea soava como a manutenção de partes do poder dele. Passaram-se 6 meses, a gravidez avançara, a cronologia marcando a jornada com termos médicos e sinais do corpo. O bebê, que primeiro fora apenas uma notícia chocante, tornou-se uma realidade que moldava escolhas. Shea, por sua vez, viveu um processo de transformação,
Deixou de ser apenas a vítima que chora no quarto para tornar-se uma mulher que negocia acordos e que pondera estratégias de vida. A sua consciência não havia se curado, a violência da sabotagem permanecia como uma ferida. Mas havia também algo que crescia, não só o bebê, mas uma determinação de construir um nome próprio. Quando a decisão de deixar a Coreia se solidificou, não foi um gesto de abandono, foi um passo estratégico. Cho sabia que na Nova Zelândia, num lugar afastado, com menos conexões de mercado e política, poderia assumir uma nova identidade com menos exposição. Patterson, de modo surpreendentemente conformado, fincou o pé na possibilidade de uma saída que também servia aos objetivos institucionais. Ela facilitaria informações e permitiria um desmonte gradual de certas operações de Atlas que se consumiriam na investigação. Em retribuição, Cho aceitará ser documentado sobre um nome novo para fins civis naquele país. Daniel Cho seria um nome que ele assumiria por uma identidade criada. Não houve cerimônia para isso. Foram papéis e assinaturas, formalidades que transformaram um criminal em um cidadão anônimo. A viagem para a Nova Zelândia foi discreta. Shea embarcou com passaportes e um contrato. Sentiu por entre os menus das expectativas uma mistura de alívio e saudade do que nunca fora dela. No avião, as horas longas permitiram-lhe refletir sobre o que havia custado, a sua autonomia, o revezamento entre segurança e vigilância, uma parte da sua história que fora usada como objeto. Ao pousar, sentiu o ar salgado e um frio diferente daquele que se sentia em Jeju. O lugar que escolheram não era uma metrópole. Era uma cidade costeira pequena, com ruas onde as fachadas de madeira e os cafés disputavam espaço com o vento e com histórias de marinheiros. Ali mudaram seus nomes e Cho passou a se chamar Daniel Cho para os vizinhos, para os documentos e para o registro de uma nova vida que eles tentavam construir. O tempo não era um bálsamo que cura completamente, mas parecia um agente que permite camadas de cicatrização e de convivência. Nos primeiros meses na Nova Zelândia, Shea foi mordida por memórias que vinham em horas estranhas, uma música que tocava na rádio, o cheiro de um determinado chá, a visão de uma mão tocando seu ventre como quem fala. Havia dias em que o corpo tremia com lembranças do plástico do teste e dias em que o correio trazia um cartão com letras preciosas de Maia, que lhe escrevia de vez em quando, oferecendo amizades recuperadas. Quando o bebê finalmente nasceu, a fragilidade do mundo se fez mais intensa e mais doce. A criança veio em um hospital simples, com uma equipe que respeitava as normas e com Dr. Han, que a acompanhara à distância, prestando consultoria pelo telefone e enviando relatórios para os médicos locais. Daniel, por sua vez, esteve presente com uma estranheza que não era afastada. Queria tocar, queria proteger, e por vezes esquecia-se de que as suas mãos, outrora instrumentos de controle, tinham de aprender um novo uso. Shea observava-o com um misto de vigilância e curiosidade. O bebê tinha os olhos escuros que puxavam para si olhares como imãs. No colo, era apenas uma criança, indefinida por nome, por origem, por culpa. A vida do trio começou a conformar-se a um ritmo que nada tinha de idílico. Havia, sim, momentos de beleza. Caminhadas ao entardecer, o bebê dormindo com o rosto colado ao peito de Shea, uma xícara de café que Mrs. Kim enviara em um pacote com uma nota de carinho, através de Maia. Havia também os ruídos do passado, ligações que vinham às vezes de vozes que pediam informação, documentos que exigiam respostas, notificações burocráticas. E mais que isso, havia o trabalho interno que Shea fazia, com terapia, com depoimentos que dela se exigia para desmontar a operação de Atlas. Ela concordou em participar, entregou provas, falou com investigadores que a entrevistaram com profissionalismo e frieza. As consequências legais e institucionais demoraram a se manifestar de forma concreta. Atlas Global teve que responder a questionamentos, boatos foram gerando investigações, e em alguns gabinetes o assunto tomou contornos que exigiam reformas. Cho, agora Daniel, sofreu mudanças na sua rede de contatos. Alguns o evitaram, outros o mantiveram por cálculo. A justiça não foi uma bandeira só, foi um fluxo irregular. Não houve tribunais heróicos com sentenças simbólicas. Houveram sim papéis sendo analisados e a lenta erosão de estruturas que, embora não fossem completamente desfeitas, começaram a perder impunidade.
No entanto, para Cheia, o que mais importava era a reconstituição diária do lar. Ela deu ao bebê um nome que não precisava ser sinal de perdão. O nome era um contrato com o futuro. Às vezes, quando ele dormia com o peito descoberto, ela passava a mão na nuca do filho e repetia promessas. Proteção sem submissão. Cuidado sem anular a sua própria vida. Daniel, Cho, tentava devolvê-la em atos pequenos e repetidos. Tarefas domésticas, olhares que não buscavam posse, mas uma troca.